Sejam todos muito bem-vindos a mais um CC Videira Histórias. Hoje eu vou compartilhar, juntamente com o Pedro Luca, uma história incrível sobre voluntariado. Eu sou o Rondinelli e eu quero saber, Pedro Luca, como é que você chega na CC Videira? Prazer, meu nome é Pedro Luca, tenho 22 anos e minha história de chegar na CC Videira, comecei no online, bastante assim, não queria muito vir pro presencial, mas Deus fez tudo acontecer para eu ir pro presencial. Então é um prazer estar aqui e vamos lá, né? Eu tenho uma curiosidade, já que você... Aliás, eu tenho um monte de curiosidade, eu tô aqui para saber disso mesmo. Mas já que você começou falando do online, como é que tu acessa o online a primeira vez? Compartilha isso conosco. Eu tava já no meu período de pandemia, tava pesquisando algumas coisas, ouvindo alguns louvores e sempre assistia algumas coisas relacionadas com Lagoinha, assim, outros campos. E uma vez estava o Costa, bem na hora da pregação do Costa Neto, pastor, e eu me interessei lá, acabou a de 9 horas, já foi entrando de 11 daqui da videira. Já tava no meio da pregação do Costa, já. Aí entrei e achei muito diferenciado mesmo, assim. O jeito que ele pregava, o jeito que ele falava. E nossa, aqui é incrível, surreal. E aí eu permaneci, todo domingo tava lá no online. Aí o domingo eu ia mais tarde, quando eu não dava de manhã. E aí fui seguindo. Sempre era, e coincidentemente sempre era o pastor Costa. Sempre era o Costa. Hoje ainda nós temos a CC Videira Online, cada Sim. vez mais fortalecido. Antes de continuar aqui, eu queria que você dissesse, compartilhasse conosco a sua experiência no online. Estava na pandemia, você não podia sair. Vale a pena? Você se sentiu parte da igreja? Como foi que você se sentiu? Pedro Luca? O online totalmente tava lá suprindo algumas coisas que eu tava precisando na época. Eu tava sofrendo por algumas coisas e o online foi me cativando. Eu vinha de outras religiões que não era nada parecido com o que eu via antes. Uma pregação simples do evangelho, uma pregação muito fácil, mas sempre voltada para a cruz, sempre voltada para Jesus. Então, quando eu via aquilo ali, meu Deus, isso aqui é diferenciado mesmo, isso aqui é diferente do que tudo que eu via. Então, do online já começava com louvor, que eu nunca tinha visto isso antes. O louvor já muito massa, interativo, já começava a pregação também. Então, o online naquela época, meu Deus, foi total diferença na minha vida. No momento certo, No na hora momento certa. certo, na hora certa, exatamente. Perfeito. Então, vou abrir aqui um parênteses nesse bate-papo aqui com o Pedro Luca para dizer para você, se você chegou aqui no CC Videira Histórias, por acaso, nós temos culto online todos os domingos, às 9, 11, 16, 18 e 20 horas e todas as quartas-feiras, às 19h30. Pedro Luca, você então parte para o presencial. Como foi essa transição? Você esperou com muita expectativa para que liberassem as portas da igreja para você estar conosco? Na verdade, eu não queria ir pro presencial. Sério? Sério. Fala mais. Tava no online, eu meio que sentia aquilo, me supria e já pensava que já era suficiente, mas nunca era suficiente. Então, minha mãe sempre me chamava, ela foi pro presencial. Então, no presencial, ela sempre quando ela voltava, eu ficava, e aí, como foi? E aí, querer saber. Mas aí ela, não quero ir não sei o quê. E no momento, até um testemunho que eu fui deixar ela no trabalho na volta, eu orando muito, não, pai, eu acho que eu vou, não, acho que eu não vou. E aí aconteceu um livramento muito grande. E eu, por gratidão, assim, eu preciso ir pra gratidão a Deus total. Pedro Luca, conta essa história direito. Foi por gratidão ou foi por medo? Mais ou menos um dos dois, né? É mais ou menos assim, rapaz, olha só, acho que eu ia morrendo, eu vou me aproximar logo de Deus. Tu foi deixar tua mãe no trabalho, quer dizer que tua mãe ela te convidava, ela todo dia queria que você viesse pro presencial. Queria. E você tava omisso, não queria vir. Isso, não Por queria. que, Pedro Luca, tu tinha esse receio? Mas por conta do que eu já tinha passado em outras religiões. Então eu tava com medo de algumas coisas até acontecer novamente. Então aí eu vi que nada é isso, né? É passado e tudo prossegue. Então foi
foi isso que eu tinha medo do presencial, tinha medo de me relacionar, mas hoje totalmente relacionável hoje, totalmente mudado. E eu via que não era o canto, mas sim o caminhar com Jesus. Aqui a gente caminha 100% com Jesus, com as pessoas certas, no momento certo. E aquilo, como eu sempre falo, que a gente caminha com as pessoas certas, a gente está no lugar certo, Jesus direciona para o momento certo, na hora certa. Isso. Quando você vem pro presencial, então, quando você vem pro presencial, então você já se sente igreja, você já faz parte da CC Videira. E no primeiro domingo do presencial, eu cheguei lá, eu vi aquele pessoal todo ali servindo, me perguntando, e aí, tu tá bem? Chegando lá, bem-vindo. E eu, meu Deus, esse pessoal nem me conhece, perguntando se eu tô bem. Povo estranho, né? O povo da Videira é muito estranho. Aí eu entrei, aí na interna o pessoal me recebendo, dando bem-vindo, bom dia, porque eu fui no culto da manhã, e dando bom dia, seja bem-vindo, me levou para um canto, levou pro meu assento, eu já achei aquilo totalmente diferente. E no primeiro domingo não tem como, já me reconciliei com Jesus, levantei a mão, e daí em diante só graça, só na base da graça. Graças a Deus por isso. Você mencionou que você chegou lá. Deixa eu te explicar aqui. O CC Videira Histórias, ele é gravado a partir da CC Videira Sul. Quando ele falou que chegou lá, é porque ele chegou em um de nossos campos. De qual campus você faz parte, Pedro Lucas? Eu faço parte do campus da CC Videira Centro, com o pastor Rafael. E lá é totalmente minha casa, totalmente ali eu vivo praticamente a semana todinha. Quando se deixar ali, a gente faz até o GC lá. Tua mãe tá feliz com isso? Meu Deus, minha mãe é alegre demais. Ela sabe, eu passo domingo todinho na igreja. Sim. Mas eu tiro sempre um dia específico pra eles. E a gente sempre frisa isso. Que eu tô lá, mas eu também tô servindo em casa. Então, passo o dia todinho do domingo lá, servindo. E ela faz almoço às vezes pra eu levar. Quando eu falo, vixe, hoje eu não consigo pedir o almoço. Aí ela vai pro culto de manhã, leva o meu almoço. Então, ela é super alegre com isso. Que parceria forte que tua mãe faz contigo, né? Total. Vale a pena também ressaltar a questão que você está dizendo, né? Você serve comprometidamente na igreja, mas também faz o que tem que ser feito em casa. Sim. Porque nós aprendemos que não adianta forçar um voluntariado se nós não temos essa natureza de Deus também em casa. Total. Parabéns por isso, viu, meu irmão? E aí, depois de algum tempo, você começa a ingressar no servir, naquilo que nós chamamos de ter a natureza de Deus. Como foi as tuas primeiras experiências, os teus primeiros passos no que diz respeito ao voluntariado dentro da nossa casa? Nos primeiros passos eu fui para um GC, primeira vez no GC, primeiro GC. E aí o rapaz que estava lá falou, domingo vamos abrir um departamento novo da igreja. E meu olho já... No primeiro GC, no departamento novo, é aqui, é agora. Aí eu já fiquei no pé dele, eu quero. Fui servir no Boas-Vindas. Hoje eu sou supervisor do Boas-Vindas. Todo domingo eu creio que é uma coisa diferente. O servir é uma coisa sensacional. Cada domingo é uma coisa sensacional. E minha caminhada tem sido, desde o primeiro dia lá servindo, eu quero servir naquele lugar, porque o pessoal me recebeu com total disposição, me perguntou como é que eu tava. Então eu queria estar lá, naquele mesmo lugar, refletindo Jesus, para as pessoas que chegam lá novas, perguntando como é que ela tá. Queria fazer aquilo que elas fizeram por mim. E hoje eu creio que eu estou fazendo ainda. Estou no processo de fazer. Eu creio que ainda não terminou minha estação nem um pouco. Então, foi esse meu começo de caminhada no servir. Comecei no Boas-Vindas, permaneço no Boas-Vindas. Mas hoje eu estou onde precisar, eu estou servindo. Creio que como supervisor, eu creio que eu consigo me administrar. Tenho líderes de horários, então... eu consigo servir em onde está precisando. Na sala de materiais, 9 horas da manhã, tô lá. Se precisar... O importante é servir, né? O importante é servir. Ei, Pedro Luca, quanto tempo depois de que você vai pela primeira vez presencial na igreja, você entra no GC? Tu te lembras? Demorou muito tempo? Demorou um pouco. Eu fui presencial em outubro e eu entrei em janeiro no GC. Demorou 3 meses ainda, novembro, dezembro, janeiro, 2 meses e alguma coisa. Foi. Algum motivo específico por isso, pessoal? Não, eu tinha tentado, mas aí não tinha conseguido. Mas aí foi até engraçado a forma que eu entrei no GC. Eu ia o último domingo, eu não entrei até agora, então já ia desistir. Aí
Dona Vilena é uma senhora sensacional, sensacional. Ela foi lá na minha cadeira e, tu tem GC? Não tenho, não. Aí buscou meu líder lá no final da igreja. Ele tava servindo na supervisão. Buscou lá meu antigo líder. E aí eu falei com ele, na mesma semana ele ficou no meu pé. Fui no dia do meu aniversário pro GC. Aí, daí eu nunca mais saí. Do GC pra frente, servir Isso foi em janeiro agora? de janeiro, não. De 2021, que foi lá naquela primeira fase da pandemia, lá em Isso. 2020. Isso. Certo. Então você vai servir no Boas-Vindas. Explica pra gente o que é o Boas-Vindas. Talvez tenha alguém aqui que não saiba do que se trata. O Boas-Vindas é a recepção externa da igreja. A gente é parceiro muito forte. Eu creio que a gente, Boas-Vindas externa, é parceiraço ali servindo. E a gente recepciona as pessoas. Tanto na frente da igreja, como na externa e nas filas. A gente faz recepção total, aquelas pessoas que a gente vê que estão assim, perdidas. A gente está disposto a conversar, a chegar, tudo bem, sua primeira vez? A gente vai perguntando, tentando engajar pessoas ali. E é isso, o departamento sempre recebendo as pessoas, os boas-vindas à igreja, literalmente, né? E por que vocês são sempre felizes? Por quê? Ah, Por que o Boas-Vindas sempre tá sorrindo? sempre, não tem como não sorrir, a gente tá na igreja lá, fazendo o que a gente mais gosta. Eu servir. imagino, sabe, falando do Boas-Vindas, eu imagino que tem gente que chega na igreja com raiva e quando vê tanta gente feliz, aumenta a raiva dela, porque se pergunta, meu Deus, como é que essas pessoas são tão felizes? Mas quando elas saem, elas entendem a felicidade. Não precisa nem sair, né? Ali no meio do caminho, elas já entendem por que nós somos felizes. Uma outra pergunta importante, até para motivar outros voluntários também que almejam, né, terem uma influência maior, uma participação maior nesse serviço. O que você acredita que você tem de especial que fez com que o teu líder olhasse para você e te colocasse como um supervisor de departamento? Nossa, diferencial. Eu acho que eu não. Eu, às vezes, ele fala, mas tu se garante liderar, tu engaja a galera, mas tu acha isso de mim. Mas se ele tá falando isso que eu sei fazer bem, então acho provavelmente é isso que seja o meu diferencial. Eu sou uma pessoa que engaja a galera, passo a semana todinha lá, faço a mesma coisa hoje no GC, engajando lá todo dia no pé do pessoal, literalmente, conversando, engajando. E aí, pessoal, bora botar o nome na lista, engajando literalmente. Então, isso foi o diferencial que ele me viu, que ele falou pra mim, quando ele falou que eu iria assumir, ele falou, tu é uma pessoa que engaja o pessoal de uma forma que eu não sei nem explicar. Mas eu creio que isso não seja por mim, seja pela graça. Amém. Eu não creio que pela minha força eu não faço isso, não. É pelo que eu sou, pela natureza que eu sirvo, por quem eu sirvo. Muito bom. Por isso que eu tenho certeza de que as pessoas estão indo, não é por mim, pelo engajei elas, mas elas sabem o que elas estão fazendo lá. Porque a semana toda eu fico falando, Jesus vai estar lá, hein? Cuida, vamos servir com ele. Então, isso vai a semana todinha falando, conversando com o pessoal. Isso é o diferencial, que é engajar as pessoas, que é motivar as pessoas. Interessante. Quando o teu então líder viu esse potencial em você, você resistiu em algum momento? Mesmo que internamente você parou e disse, mas eu... Ou fez, né? Fiz. Eu olhei assim, macho, por que eu, mano? Eu citei vários nomes. Tem pessoa tal. Eu, mano. Eu acho que eu nem mereço. Cheguei agora e aí já tô aqui tendo um carro e algum carro. Total, eu acho que... Quantas vezes eu quis desistir? Não, isso aqui eu não sei fazer, não. Até no GC, hoje eu sou líder de GC também. Então, até no GC eu fico toda hora. Eu creio que seja muita batalha espiritual. Então, eu fico toda hora pensando, vixe, eu não vou desistir não, porque Deus tem alguma coisa aqui pra mim. Eu não vou desistir não, porque Deus já falou e vai fazer aqui. Eu não vou desistir não, mas às vezes eu não mereço isso aqui, eu não mereço estar onde eu tô, sabe? Às vezes eu fico tendo esse pensamento, mas creio que Deus coloca as pessoas certas no canto certo. Entendeu a visão, tudo pelo propósito, né? Sim. Entendeu a visão do líder, apostou, tá, claro, dependente de Deus no serviço. Sim. E aí a coisa tem funcionado. Agora, Pedro Luca, conta pra gente, pra nós que estamos ouvindo aqui o CC Videira Histórias, cara, quais são as grandes sacadas, quais são os grandes benefícios de você doar parte da sua vida para o serviço na igreja?
o que você pode deixar de experiência, o que você pode inspirar ainda mais as pessoas, mais do que você inspirou. Fala isso aí para nós. Eu acho que o que a gente ganha mais é todo domingo é uma coisa diferente. Todo domingo é um serviço diferente. Todo domingo você vai ter alguma coisa para contar no GC. Quer dizer, embora você esteja fazendo sempre as mesmas coisas, todo domingo é um serviço diferente. E todo domingo é uma coisa diferente porque a gente recepciona as pessoas. E aí chega pessoas de todos os jeitos ali. Pessoas alegres, pessoas tristes, pessoas com raiva. Mas sempre é pessoas. É relacional. Então, sempre que você não servir, vai ter alguma coisa para contar para as pessoas. Eu creio que até uma coisa que aconteceu no servir, uma moça chegou lá, eu tava já quase terminando o servir, chegou uma moça lá muito embriagada, na frente da igreja, aí eu, junto com o líder do horário, levamos ela mais pro lounge, começamos a conversar com ela, oramos com ela, e no final ela não tinha mais nenhum sintoma de embriaguez. Mas eu creio que a frase que me marcou ali foi que eu não precisei entrar lá dentro para sentir o Espírito Santo. E ela tava gritando lá, falando, tipo, eu quero só sentir o Espírito Santo, eu quero só sentir o Espírito Santo. E nesse servir, foi o servir que mais me marcou, assim. Eu ver essa senhora falando isso e não tem mais nenhum sintoma de embriaguez, foi o que mais, meu coração, meu Deus, Jesus faz umas coisas diferentes aqui nesse servir. E como o pastor Costa sempre fala que tem coisa que só acontece na igreja, tem coisa que só acontece no servir. Que você fica assim, impressionado. Meu Deus, isso aconteceu aqui com a gente agora, que a gente não acredita. Entende? Aí todo domingo é uma coisa diferente. Com todas as vezes as pessoas chegam lá tristes, com alguns sintomas de depressão, chegou com câncer e falando, hoje eu vou ser curado. Hoje eu vou... E começava a conversar com a gente. Então, sempre, tanto no Boas-Vindas como na externa, e ali é sempre, ali eu creio que, até na oração final eu falo que as pessoas não vão ser mudadas, às vezes não vão ser mudadas lá em cima com o pastor, às vezes é o nosso sorriso, bom dia, é a nossa recepção, nosso refletir Jesus, conversar com essas pessoas que a pessoa vai, eu preciso estar aqui nesse lugar. Não é só um apelo final, mas sim a trajetória todinha que levou ela até lá. Quando você fala sobre isso, isso me leva a crer que o serviço não é só uma jornada dominical, né? A natureza de Deus em nós faz com que nós sejamos isso durante toda a semana. Total. Faz sentido isso? Total. E esse reflexo, ele acaba sobrando para outras pessoas no domingo também. E é o conjunto que faz a diferença, né? A recepção, é o estacionamento, é a pregação, é o apelo. Total. Cara, muito bom saber disso, muito inspiradora a sua história, viu? Para finalizar, deixa aqui uma mensagem para quem não serve ainda, para quem está na igreja e ainda não se envolveu com o GC, ou então para quem nem é da igreja, ou então para quem nem é da igreja. Vai, fala aí alguma coisa, inspira a vida da gente. Gente, para que vocês que ainda não é da igreja, que é da igreja e não serve ainda, sirvam. Sempre acontece alguma coisa diferente. Sempre, sempre, sempre. Não tem um servir que vai ser só a mesma coisa. Não vai. Se você está procurando servir, a gente está sempre procurando pessoas para servir. Então, engajem, procure um GC, procure pessoas, que ali o relacional é o mais importante. Conviver com pessoas que é o mais importante. Que ali você vai perder toda timidez, vai perder tudo. Se você procura isso, é no servir, é no GC. Então, procurem isso. Procurem se relacionar, porque Cristo fez isso, se relacionou com pessoas. Então, se relacionem com pessoas. Show? Muito bom. Eu costumo acreditar que o serviço é a grande conexão entre Deus e as pessoas. Na minha experiência e pelo que eu ouvi aqui também do Pedro Luca, é isso. Então, esperamos que esse Servideiro Histórias incentive a você a buscar um serviço na igreja, a se engajar no serviço. E se você ainda não entende disso tanto quanto ele entende, tanto quanto nós entendemos, quem sabe procure uma igreja, se engaje na nossa igreja, estamos de portas abertas para lhe receber. E é isso. Quem sabe você um dia vai estar aqui. Amém. Fazendo parte do CC Videira Histórias. É isso. Pedro Luca, obrigado por compartilhar um pouco da sua história, cara, inspiradora mesmo, viu? Deus abençoe. Amém.